e adaptar a nossa vivência de fé nessa sociedade pós-moderna, líquida, né? E ainda mais nesse contexto da pandemia. A pandemia vai passar, mas como nós vamos passar por isso, né? Acho que essa é uma pergunta relevante para a gente fazer. Como nós, discípulos do Senhor Jesus, vamos passar e manter a nossa espiritualidade, né? Não deixar que esse tempo esfrie a nossa espiritualidade. Esses desafios, os contextos, a gente sabe que podem ser barreiras nesse momento, mas a gente pode encontrar esse equilíbrio de enxergar no desafio uma oportunidade para aquecer a nossa espiritualidade e não deixar, como o senhor falou, os valores da sociedade sobrepor os valores do evangelho em nós, né? E dentro deste cenário, né, eu diria, de uma sociedade descartável, né? O ser humano hoje, lamentavelmente, é descartável. Uma crise que nós vivemos, que a pandemia ela não resolveu esse problema, né? Nesse recolhimento para dentro dos nossos lares, né? O ativismo está presente hoje de forma tremenda. Com e certeza. Eu gosto muito de uma expressão de Ricardo Barbosa, que me ajuda muito quando eu estudo a questão da espiritualidade. Ele diz o seguinte: o ativismo não é outra coisa senão a máscara que cobre o vazio relacional. Olha que interessante. Interessante demais. Não é outra coisa senão a máscara que cobre o vazio relacional. E talvez a grande crise hoje que não é tão fácil esse ativismo dentro de quatro paredes. Sim. Né? Sim. Mas o ativismo ele cobre o vazio relacional. Isso é então, interessante demais. As atividades para encobrir esse vazio relacional. E ele coloca mais alguma coisa dizendo: o relacionamento pessoal e íntimo com Deus é o assunto mais elementar e, ao mesmo tempo, o mais profundo e misterioso da nossa vida espiritual. Parece ser algo simples, mas ele é profundo. Profundo. Esse relacionamento com Deus, esse relacionamento que faz diferença e administra os nossos ativismos. Maravilhoso, né, bispo? Assim, observar e perceber realmente o ativismo como um retrato, um rosto desse vazio das relações, porque é aquilo, né? Isso esvazia a nossa relação com Deus, que é esse processo de espiritualidade, mas também vai esvaziando a nossa relação com o próximo, né? Porque, não sei se você acompanhou, no começo da pandemia, no desenvolver, a gente percebeu um aumento muito grande de divórcios, por exemplo, que é um retrato desse desgaste das relações, né? Então, a gente percebe como que o ativismo pode ser realmente esse rosto desse vazio das relações, e na pandemia isso se intensificou, né? A gente se esconde no ativismo porque não quer ter esse desgaste, esse esforço, porque toda relação requer um esforço, né? A nossa relação com Deus também não é diferente, é preciso essa comunicação, esse desenvolver da relação com Deus, da intimidade com o Senhor Jesus, e se a gente deixa esse processo se esfriar, a gente acaba sendo ativistas religiosos. A gente pode fazer um monte de coisa na nossa religião, mas não ter um relacionamento íntimo e uma espiritualidade profunda com Deus. Isso é sério, né? Isso é um ponto... É muito sério. Porque quando você está dentro de casa, você tira as máscaras. Exato. Quando você sai, você coloca as máscaras. Exato. Esse é um grande desafio.